Oi, eu sou o Alexandre e hoje vou fazer uma avaliação sobre consórcio. Vou usar como referência um consórcio para a compra de um carro, fazer uma comparação também com um financiamento para aquisição do mesmo veículo, no mesmo valor, e vou fazer alguns comentários sobre as vantagens e as desvantagens de fazer o consórcio na minha percepção. Quando a gente vai fazer uma avaliação sobre o consórcio, existem duas perguntas importantes que eu acho que a gente precisa se fazer. A primeira delas é: vale a pena fazer um consórcio? As condições do consórcio são boas, são ruins? Quais os problemas? Quais são os benefícios com o consórcio? A segunda pergunta que a gente precisa se fazer é se vale mais a pena contratar um consórcio ou fazer um financiamento daquele valor. O consórcio, ele tem algumas vantagens. A gente vai fazer a avaliação junto aqui e no final dá para concluir que a parcela do consórcio comparada com o financiamento, ela acaba sendo menor. Porém, o consórcio tem algumas desvantagens. O primeiro grande problema do consórcio é que o consórcio, diferente de um financiamento, você não tem certeza se você vai ter o crédito para fazer a aquisição do seu bem, no caso eu estou falando da aquisição de um carro, no momento em que você faz a contratação dele. O consórcio, por exemplo, nós vamos ver um exemplo aqui de 7 anos ou 84 meses, onde você vai ficar pagando parcelas todos os meses. Pode ser que você fique pagando durante 7 anos as parcelas e só lá no final você vai efetivamente ter a carta de crédito para poder comprar o seu carro. Nessa situação, não vai ter sido vantagem para você fazer o consórcio, porque se você tivesse passado todo esse tempo guardando o seu dinheiro numa poupança ou num investimento em qualquer lugar, você teria ao final do prazo o dinheiro para comprar o carro no mesmo valor que a carta de crédito do consórcio iria te oferecer, e não teria pago a taxa de administração. Se você der sorte e for sorteado na primeira assembleia, terá sido uma excelente oportunidade para você. Agora, o consórcio tem mais um pequeno, não sei se é um problema, mas uma análise tem que ser feita para você não analisá-lo da forma errada. Eu vou mostrar isso em detalhes daqui a pouquinho na minha análise, e mais para o final eu vou mostrar um comparativo em algumas tabelas entre como ficaria a compra de um consórcio, como ficaria um financiamento e algumas outras comparações, inclusive com o financiamento imobiliário. Agora que nós já falamos um pouquinho de algumas características do consórcio e fizemos uma pequena comparação entre consórcio e financiamento, eu vou fazer uma avaliação de quanto realmente é aquela taxa de administração que o consórcio cobra do consorciado quando faz a contratação e quando está pagando as parcelas. Essa é uma análise que eu considero importante, porque tem uma pegadinha aí que você precisa estar atento na hora de fazer a sua avaliação. Como referência, eu entrei no site de um banco e fiz algumas simulações para a contratação de um consórcio de um veículo. Esse consórcio que eu avaliei, ele oferece uma carta de crédito de R$ 51.490 e um prazo de 84 meses, 84 parcelas em 7 anos para o pagamento. Ele tem como característica uma taxa de administração de 18,5% e ele tem a constituição de um fundo de reserva de 3%. A parcela mensal desse consórcio vai ser de R$ 744,77. Se você entrar no consórcio e logo no primeiro mês você for sorteado e receber a sua carta de crédito de R$ 51.490, provavelmente vai ter sido um bom negócio para você, porque efetivamente você vai estar pagando 18,5% de taxa de administração ao longo desses 7 anos, o que é muito competitivo quando se compara com um consórcio. Então vamos olhar alguns valores aqui. O valor do carro, 51.490, o valor da carta de crédito que você está retirando, porque você foi sorteado no primeiro mês, é de R$ 51.490,
você vai pagar as 84 parcelas de R$ 744,77. Ao final dos 84 meses ou 7 anos, você vai ter pago, sem nenhuma correção desse valor, aquela correção em função da carta de crédito, mas pensando sempre em valores presentes, você vai ter pago ao final desses 7 anos R$ 62.560,68. A diferença desses 62 mil para aqueles 51 mil que são o valor da carta de crédito são de R$ 11.070,68. Se a gente descontar desse valor 1.544, que são os 3% do fundo de reserva, que possivelmente você vai receber de volta lá no final dos 7 anos, você vai ter efetivamente pago 18,5% de taxa de administração em cima de R$ 51.490, que foi o crédito que você recebeu. 18,5% representam R$ 9.525,98. Vamos fazer uma comparação agora com o que aconteceria se, ao invés de ser sorteado no primeiro mês, eu fosse sorteado depois de 2 anos, 24 meses de consórcio, ou seja, eu paguei efetivamente 24 parcelas, eu já adiantei para o banco ou para a empresa que não está me concedendo consórcio um valor de R$ 17.874, 34,7% do valor do crédito que eu vou receber na carta de crédito. É quase como se eu tivesse dado uma entrada no financiamento. O crédito efetivamente que está sendo me dado é o crédito de R$ 33.615. Ao final do plano, eu vou ter pago um valor de R$ 9.525 além do valor da carta de crédito. Da mesma forma como se eu tivesse sido sorteado no primeiro mês. A diferença é que quando eu sou sorteado no primeiro mês e recebo um crédito de R$ 51.490, R$ 9.525 são 18,5% de R$ 51.490. E essa é a taxa de administração que o consórcio está cobrando. Mas quando eu recebo um crédito somente de R$ 33.615, porque o restante do dinheiro eu já tirei do meu bolso, portanto ninguém está me dando esse crédito, na verdade eu é que antecipei esse dinheiro. O valor de 9.525, ele passa a ser 28% do crédito que me foi dado. Então, eu contrato um consórcio com uma taxa de administração de 18,5%, mas quando eu recebo um crédito, na verdade, depois de 24 meses, na verdade, eu estou pagando 28,5% sobre aquele crédito que me foi dado. Então, isso não é uma taxa de juros, é parte dessa taxa de administração, mas é uma avaliação que a gente precisa fazer e comparar isso com a taxa de juros de um financiamento. É simplesmente um comparativo, não que seja uma taxa de juros. E isso vai mudar a cada mês. Se eu for sorteado somente depois de 3 anos, esse valor vai ser maior ainda. Vai chegar um momento em que esse valor vai empatar com você pegar um financiamento pagando taxa de juros. E nesse momento, o consórcio ele vai deixar de ser vantagem em relação ao financiamento. Mas, antes disso, comparado a um financiamento, e falando exclusivamente da parte de quanto você gasta mais para contratar aquele crédito, o consórcio seria vantagem. Bom, feita essa comparação, que é só para a gente entender exatamente aonde nós estamos, ou seja, quando eu contrato um consórcio e sou sorteado logo no começo, eu realmente uso todo o benefício que o consórcio pode oferecer. Conforme o tempo vai passando e eu vou pagando várias parcelas, eu estou dando dinheiro para o banco e não estou recebendo esse crédito, portanto eu estou investindo, pondo meu dinheiro ali para receber o crédito depois. Então cada mês que passa, isso passa a ser menos vantajoso. E quando você faz o lance no consórcio, o lance que você faz no consórcio ele vai abater das parcelas. Então vamos dizer que você no primeiro mês do consórcio faça um lance equivalente a 24 parcelas, ou seja, um lance de 34% nesse exemplo que nós estamos usando. Então, é igual, o resultado é o mesmo de você ter sido sorteado depois de 24 meses.
uma avaliação que precisa ser feita para ver até que momento vale a pena ou não estar dentro de um consórcio e estar utilizando um consórcio.